Apocalipse 3, 14. Deixa aí a sua Bíblia aberta. E vamos orar. Coloca a sua mão, por favor, no seu coração, no seu peito. E fala para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser instruído, eu quero ser edificado, eu quero ser, ó Deus, exortado, eu quero ser consolado, eu quero que a tua palavra tenha efeito no meu coração, em toda a minha existência, em todo o meu ser. Espírito de Deus, vem neste lugar, fala a cada um de nós, fala aos nossos corações, pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, revela a tua palavra com unção, graça, poder e autoridade, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiramente, esta carta que Jesus escreve é uma carta que foi escrita à igreja, ou seja, a carta foi escrita a cristãos, a crentes, a pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus, pessoas que foram salvas pela obra da cruz, foram perdoadas pelo sangue de Jesus. Muitas vezes nós usamos essa parte do texto que diz: eis que estou à porta e bato. Nós usamos, também não é proibitivo usarmos para evangelizar. Nós chegamos em pessoas que não conhecem a Deus e dizemos: Jesus está à porta, está batendo o coração. Se você abrir a porta do seu coração, Ele entrará e ceará contigo. Mas esse texto Jesus não falou para ímpios, Jesus falou para crente, para a igreja. Quer dizer que a igreja pode chegar a um ponto de esfriamento espiritual, de frieza espiritual, de passividade, de comodismo espiritual, ao ponto em que Jesus está do lado de fora e diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: gente, alguém na igreja está a ouvir minha voz? Alguém na igreja pode ouvir a minha voz? Irmãos, esta carta aqui, Apocalipse, vou dizer novamente, não foi escrita para ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Esta carta foi escrita para a igreja, foi escrita para uma igreja em Laodiceia, uma igreja que realmente existia historicamente, mas Jesus escreveu aquela carta para esta igreja, tendo em consideração todas as futuras igrejas que estariam na terra. E agora, depois de 2000 anos, essa mensagem é tão atual, que há pessoas que um dia entregaram suas vidas a Jesus, aceitaram a salvação em Jesus Cristo, mas depois fizeram um caminho de volta, um caminho de afastamento, ao ponto em que Jesus chega a dizer à igreja, e não vou me cansar de reafirmar isso, Jesus diz que está a bater a porta de crente. Jesus disse: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão contigo. Quer dizer que há muitos cristãos que já perderam a comunhão com Jesus. E o pior não é isto. O pior é que há muitos cristãos que perderam a comunhão com Jesus, mas eles não se veem desta maneira. Eles pensam que estão bem espiritualmente. Sabe que há muita gente que está na igreja pensando que está firme, pensando que está bem espiritualmente, mas não estão. Porque olha o que Jesus diz aqui no verso 16. Não, verso 17, desculpa, pode projetar aí, por favor. Olha o que diz o verso 17. Como dizes, Jesus está dizendo o seguinte: o que as pessoas da igreja de Laodiceia diziam sobre elas mesmas? Sabe que aquilo que eu digo de mim mesmo, aquilo que eu penso de mim mesmo é um risco, porque eu posso estar equivocado. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não são frios, porque vocês não perderam por completo a fé, então vocês não são frios, mas Jesus está dizendo que vocês também não são quentes, porque vocês não estão cheios do Espírito Santo. Jesus diz: vocês estão mornos, vocês estão no meio do caminho. E sabe, irmãos, e ali, Laodiceia, ali eles tinham um problema geográfico, e ali a água que estava mais disponível para eles era uma água que chegava morna.
e eles não conseguiam beber aquela água de primeira. Eles tinham que preparar a água, dar um tempo antes de beber a água. Então, Jesus está a falar com uma igreja que entende o prejuízo de se ter águas mornas. Água morna, Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar, porque a água morna produz esse efeito no nosso organismo. E os crentes de Laodiceia estavam a par dessa situação. E Jesus então diz, vocês não são quentes, frios nem quentes, vocês são mornos, mas vocês pensam que estão bem. Aí Jesus diz assim, como dizes? Como que o povo dizia? Como que o povo de Laodiceia dizia sobre eles mesmos? Como dizes? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus diz assim, vocês pensam que vocês estão muito bem, mas vocês não estão bem. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época, na história da igreja, 2018, nós vivemos numa época em que há muitos cristãos que até frequentam igrejas aos domingos e pensam que estão bem espiritualmente e na verdade não estão. Aqui Jesus diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmãos, eu tenho conversado com muitos cristãos que eu vejo que eles estão com a vida dupla. Sabe aquelas pessoas que têm vida dupla? Uma vida num lugar e outra vida no outro. Há cristãos que estão a viver coisas terríveis, mas eles estão dizendo, gente, eu estou bem, eu de nada tenho falta. Sabe, eu não preciso ir ao culto hoje, não tenho falta, eu não preciso ler a Bíblia, não tenho falta, não preciso estar em comunhão com Deus, não tenho falta. Irmão, vai ao impacto, não precisa, não tenho nada de falta. Irmão, faz um curso da igreja, não preciso, não tenho nada de falta. Vai ao grupo de vida, você não está firme, nada falta em mim, eu estou bem. Você está equivocado, porque o que importa é o que Jesus diz sobre nós e não o que nós mesmos pensamos sobre nós. E o que Jesus estava a dizer sobre esta igreja era, vocês não estão bem, isso não é verdade, vocês entenderam mal a história. Você, olha, e não sabes que és um... Essa versão está forte, está pesada. O que é um desgraçado? É alguém que está sem graça, não está a desfrutar da graça de Deus. Vamos interpretar dessa maneira, vamos amenizar o poder da palavra. O que é um desgraçado? Quem não aceitou Jesus é um desgraçado, né? Nessa definição, nesse conceito aí. É alguém que está sem a graça de Deus. Vamos ficar por aí. Então é o seguinte, olha, miserável, Jesus disse, chamou uma igreja, um grupo de cristãos. Jesus chamou-os de quê? Miserável, pobre, cego e nu. Você consegue imaginar alguém com essas características todas? Pensem, miserável, pobre, cego, e a outra parte não precisa imaginar, não. Olha o que diz o verso 18, coloque no verso 18, por favor. Aí Jesus dá um conselho para um crente, Jesus dá conselho para uma igreja. Aconselho-te que de mim compres alguma coisa. Uau! Então nós estamos a falar para crente, já não é questão apenas de graça, é questão de comprar. Uau! Não comprar com dinheiro, não fique preocupado que nós não estamos a falar sobre isso aqui. A questão é, se a pessoa não era crente, ela não tinha que comprar, ela tinha que receber pela graça o favor de Deus. Nesse caso, já são crentes, já são cristãos, então eles precisam comprar. Na verdade, vamos substituir a palavra comprar por adquirir. Diga assim comigo, adquirir. O que Jesus está dizendo é, aconselho-te que adquiras. Tu precisas de adquirir algumas coisas para a tua vida espiritual. Então, comprar não é, porque às vezes a nossa ideia de comprar sempre está ligada a dinheiro. Mas não é questão de dinheiro que está em questão. Adquirir com algum nível de esforço, adquirir com algum nível de interesse, de intensidade. O que Jesus aconselha é, aconselho-te que adquiras ouro puro, ouro fino. Eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Sabem? Muitos cristãos nos dias de hoje têm o ouro natural, o minério. Tem riqueza natural, humana. A riqueza deste mundo. Há muitos cristãos que a têm.
Alguns não têm muito, mas estão apegados ao pouco que têm. Sabe, essa questão de ter muito ou de ter pouco, isso não é necessariamente aquilo que regula o amor que as pessoas têm pelos bens materiais. Algumas pessoas podem pensar que o que regula o amor pelas coisas materiais, alguns podem pensar que tem a ver com a quantidade, e não é. Nem sempre é, nem sempre. Para alguns casos sim, mas nem sempre. Há pessoas que elas precisam ter mesmo muito para elas estarem presas àquilo. Enquanto outras pessoas, basta ter um pouquinho a mais, que aquilo já sobe a cabeça, o ego já vai lá em cima, o amor aos bens materiais já começa a prender aquela pessoa. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês que pensam que vocês já são ricos, é porque vocês têm alguma estabilidade na vida, vocês têm algumas coisas adquiridas, algumas coisas concretas, mas vocês não têm a verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza é a celestial, é a divina. Por isso que Jesus diz: eu aconselho que vocês adquiram ouro puro, não o ouro deste mundo, o ouro provado pelo fogo. Jesus se refere então a riquezas do mundo espiritual. Há muitos cristãos que até adquirem riquezas no plano natural. Compram carros, compram casas, têm bons ordenados, têm às vezes até dinheiro aplicado, mas eles deixaram de ter interesse pela verdadeira riqueza. Paulo dizia: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não que você não possa adquirir coisas terrenas, não que você não possa usufruir de bênçãos terrenas, porque também é da vontade de Deus que você o faça, mas é algo que um não substitui o outro. Você nunca pode permitir que o seu envolvimento, a sua atração pelos bens desta vida, roubem do seu coração o interesse pela riqueza espiritual, pela riqueza da experiência com Deus. Então Jesus diz: eu aconselho que tu adquiras um ouro. Eu adquiro que tu adquiras um ouro verdadeiro, um ouro espiritual. Sabem? Experiência com Deus, intimidade com Deus. O que pode constituir riqueza espiritual? Intimidade com Deus, comunhão com os planos excelentes de Deus para a humanidade, com o reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou a pensar em algo divino, eu estou a trazer uma riqueza celestial para a minha vida, eu estou a trazer uma riqueza celestial para a minha família, para a minha casa, para a minha igreja, para o meu povo. Eu não penso apenas nas riquezas deste mundo, mas eu adquiri um ouro. Irmãos, as coisas de Deus são muito preciosas para quem está experimentá-las. Para quem está de fora, essas pessoas ficam indiferentes. Eu, certa vez, estava a ler sobre alguns avivamentos que aconteceram na face da terra, nos séculos passados, e alguns nas décadas passadas. E uma das características de avivamentos, de lugares que tem avivamento, é que enquanto há um grupo de pessoas um grupo muito consagrado a Deus, que está a desfrutar de experiências maravilhosas com Deus, há sempre a plateia, há sempre os observadores, os críticos, e às vezes não críticos negativamente, mas apenas observadores. Olha, aquela pessoa está tendo experiência, um êxtase espiritual. Olha, aquele ali está tendo experiência com os dons do Espírito, com o fluir dos Espíritos. Olha, aquele ali viu anjo, aquele ali teve comunhão com Deus, aquele foi ao terceiro céu. Mas a pessoa está sempre de fora, como observadora, apenas a olhar o que está acontecendo, não consegue mergulhar no avivamento de Deus, não consegue mergulhar no que Deus está a fazer. Jesus está dizendo o seguinte: tem gente que com o passar dos anos ficou pobre espiritualmente, não tem um testemunho para contar. Se alguém no grupo de vida passar para ele a palavra e diz assim: conta alguma coisa que Deus fez na sua vida na última semana, ele não lembra de nada. Então no último mês ele também não lembra, no último ano ele não lembra. E a hora que a pessoa percebe, ela está pobre espiritualmente, ela está vazia. E é isso que Jesus está a dizer. Eu quero dizer, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última experiência que você teve com os bens eternos, com a sabedoria eterna, com os bens celestiais? Qual foi a sua última experiência? Qual a riqueza que você tem guardado no seu coração, tem experimentado as riquezas celestiais? Se eu entregar o microfone agora e dizer assim: conta uma experiência que você tem com Deus que enriqueceu a sua vida, a sua alma. Sabe, tem muitos cristãos pobres, miseráveis,
porque não tem nada celestial na vida deles. E essa é a exortação de Jesus: adquira ouro puro. Segundo conselho de Jesus, adquira o que mais? Adquira vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Veja bem, Jesus aqui não está a falar de justificação, porque Ele está a falar para quem já é crente, para quem já é igreja. E outra coisa, nossa justificação não é comprada, não é por obras. Entenda bem, Jesus não pode dizer assim: compre a sua justificação, compre a sua santidade, a sua justificação. Não, porque isso foi feito por Cristo na cruz. Entenda bem, Jesus está falando para um grupo de pessoas que já eram crentes, que já eram salvos, que já eram lavados pelo sangue de Jesus, amém? Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês já são salvos, vocês já são igreja, mas vocês perderam as vestes brancas. Vocês não estão usando as vestes brancas de filho de Deus, as vestes da santificação, da santidade. Aí Jesus diz assim: olha, eu aconselho que vocês adquiram vestes brancas para cobrir a sua nudez. Porque eu e vocês, como seres humanos, a nossa nudez, o que é a nossa nudez? É a nossa tendência para o pecado. O que é a nossa nudez? É a nossa vulnerabilidade às tentações. O que é a nossa nudez? É aquilo que desagrada a Deus e que está cheio de coisas erradas e pecaminosas. Então, se Laodiceia, se já eram crentes, então adquira roupas brancas. O que é adquirir roupas brancas para quem já é crente? Não é justificação, não é salvação, é santificação. Adquirir roupas brancas, vestes brancas é, gente, eu já fui lavado pelo sangue de Jesus e porque eu estou a viver como se eu estivesse nu, exposto ao mundo, ao pecado. Então assim, adquira vestes brancas, ou seja, santifica a sua vida, coloca a sua vida no lugar certo. Uma vez, um rapaz inventou de pregar. Um mexicano pensou que já tinha aprendido a falar português e foi pregar no Brasil. Ele pensava que já falava português bem. Você sabe que essa questão das línguas é muito perigosa, né? A gente pensa que está falando bem, a gente está falando, todo mundo assim. Aí esse mexicano foi pregar no Brasil, pensou e começou a pregar em português. Até então o pessoal estava entendendo. Aí agora ele falou assim: agora é o seguinte, eu queria que ficasse de pé só os adúlteros, por favor. E ele confundiu as palavras, ele queria falar adulto. Porque ele falou: fique de pé só os adultos, ou seja, os que têm mais de 18 anos. Porque ele queria ver quantos jovens havia na igreja, quantas crianças. Só fique de pé só os adúlteros. Aí todo mundo assim na igreja. Ele falou assim: por favor, fica de pé os adúlteros. Gente, por favor, eu sei, por que vocês não querem me obedecer? Aí uma irmã lá no fundo levanta assim, tudo. Aí o pastor da igreja fica assustado. Aí levanta uma outra pessoa. Levanta 3. Aí o pastor vem aqui, fala no ouvido: o que você está querendo falar? O que você quer fazer com os adultos? Fala com ele lá em espanhol. Ele fala: não, é adulto. Mas aí o estrago já estava feito, irmãos. Vamos agora fazer um apelo aqui de arrependimento. Por que eu estou a falar isso? Porque dentro da igreja há pessoas que estão em pecado. E o que Jesus disse? Vocês pensam que vocês estão bem, nada falta. Eu aconselho que vocês adquiram vestes brancas, roupas brancas para vocês. Fala assim: eu quero roupa branca para mim. Qual outro conselho que Jesus dá para uma igreja que está a precisar de um avivamento pessoal? O que Jesus diz? E adquira o que mais? Colírio, para colocares nos teus olhos. Colírio. Jesus está dizendo para uma igreja comprar colírio. Fala para a pessoa que está ao seu lado: qual foi a última vez que você usou colírio? Pergunta. Jesus está a aconselhar uma igreja a usar colírio. Quando é que você usa colírio? Quando é que alguém usou colírio? Qual a última vez? Por que você precisou de usar colírio? Porque estava com os olhos inflamados, estava a perturbar a sua visão, não é verdade? Por que Jesus disse para uma igreja, para um grupo de crentes usarem colírio? Jesus está falando de um colírio espiritual, porque eles tinham perdido a visão daquilo que era reino, que é celestial, que é espiritual. A visão deles tinha voltado para o plano apenas meramente humano, terrestre, terreno,
natural. Sabe que a quantidade de crentes que estão a precisar de colírio, se nós conseguíssemos pela fé um vidrinho de colírio espiritual, nós ficaríamos aqui na porta da igreja. Todo mundo que entrasse pudesse receber umas gotinhas. E eu digo para os irmãos, e eu preciso também. Porque muitas vezes a nossa visão das realidades, dos acontecimentos é muito terreno, muito humano, muito natural. Nós às vezes não conseguimos ver como homens de Deus, como mulheres de Deus, ver como Jesus, ver do plano celestial. Entenda, Jesus, por exemplo, quando Jesus disse que ia para a cruz e ia morrer, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Sabe o que os discípulos, o Pedro, por exemplo, falou: não, Jesus, isso não é vontade de Deus, não, esse negócio de você morrer, de você sofrer, para de falar esse tipo de conversa. Mas, entenda bem, Pedro estava precisando de colírio. Pedro só via as coisas no plano natural. Não, Jesus, não vai sofrer não. Para que isso? Que cruz, que sofrimento, que morte, o quê? Deus tem coisas melhores para a tua vida, rapaz. Pedro começou a pregar para Jesus. E Jesus olhou assim e falou assim, sabe, qual crente precisa de colírio? Aquele que deixou de ver o reino de Deus. Deixou de ver o valor da humildade, o valor da sinceridade, o valor da simplicidade, o valor das coisas celestiais, e só está a correr atrás do vento, atrás da vaidade, atrás das coisas deste mundo. Sabem? E depois que quando você se converte, olha aqui, quando você se converte, você já ganha ouro puro na sua vida, vestes brancas e uma visão celestial. Só que com o passar dos anos, você pode perder. Você perde a roupa branca, perde o ouro puro, perde a visão celestial e começa a viver como uma pessoa fria ou morna, sem Deus. Então, como que você pode experimentar um avivamento espiritual? Como você pode experimentar um avivamento espiritual? Primeiro, reconheça o seu estado atual. Você tem que ser sincero consigo mesmo. Eu não tenho óculos aqui, de maneira que eu possa olhar aqui e dizer o estado espiritual de cada um de vocês. Eu não tenho. Às vezes eu não tenho nem para mim mesmo, quanto mais para os outros. Eu e você precisamos, diante de Deus, sermos sinceros, verdadeiros. E dizermos a Deus, Deus, eu não estou bem. Eu estou precisando não de coisas humanas que não satisfazem. Eu estou precisando de um ouro puro, um ouro celestial, um ouro divino. Deus, eu também não estou bem, eu estou precisando de vestes brancas na minha vida. Deus, eu não estou bem, eu preciso de colírio celestial para minha visão melhorar. Então, primeiro, se você quem quer experimentar um avivamento pessoal na sua vida? Nós falamos muitas vezes de avivamento na igreja, mas o avivamento na igreja começa com avivamentos pessoais. Então, reconheça o seu estado atual, primeiramente. Segundo ponto, arrependa-se daquilo que é contrário a Deus na sua vida. Tudo aquilo que é contrário a Deus na sua vida, arrependa-se. Primeiro, reconheça o seu estado. Qual o seu estado? Miserável, pobre, cego e nu, muitas vezes. Arrependa-se do seu estado. E terceiro ponto, comece a ter fome e sede das coisas de Deus. A única maneira de acontecer um avivamento pessoal na minha e na sua vida, se nós começarmos a ter fome e sede, desejo das coisas celestiais, espirituais, como tivemos naquele momento da nossa conversão. Eu queria que você ficasse de pé e que você pudesse agora consagrar a sua vida a Deus. E que você pudesse colocar suas mãos no seu peito, no seu coração e dizer, Deus, eu posso mentir para mim mesmo. Eu posso mentir para todo mundo, eu posso mentir para mim mesmo. Até para mim mesmo eu posso mentir. Mas eu não posso me esconder dos teus olhos. O Senhor olha sobre mim como o Senhor olhou sobre os crentes de Laodiceia. E o Senhor, quando olha para mim, muitas vezes o Senhor pode ver coisas que o Senhor viu nos crentes de Laodiceia. Senhor, eu quero reconhecer o meu estado, eu preciso das coisas de Deus, eu quero voltar a me apaixonar, a me interessar pelas coisas de Deus. Irmãos do louvor, eu quero voltar a me apaixonar, a me interessar pelas coisas de Deus, eu quero voltar a me interessar pelas coisas celestiais, pelo plano divino. Espírito Santo, provoca um avivamento pessoal aqui nesta sala. Provoca um avivamento pessoal no coração
na mentalidade de cada pessoa que está aqui nesta sala. Senhor, constrange-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. O Senhor mesmo é que disse, quem disse, eu disciplino aqueles a quem eu amo. O Senhor, ó Deus, nos traz palavras de profecia. Essas palavras vêm para nos edificar, mas também vêm para nos exortar e para nos consolar, para que permaneçamos no caminho íntegro, Deus, da Tua palavra, dos Teus planos, do Teu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Com as suas mãos no seu peito, no seu coração, consagre a sua vida. Fala: Deus, eu quero ouro puro. Comece a dizer: Deus, eu quero ouro puro. Eu quero ouro puro. Eu quero as vestes brancas. Eu quero o colírio celestial. Aleluia. Eu quero ouro puro. Eu quero vestes brancas. Eu quero o colírio celestial.